Nas resoluções das questões de linguagens do Enem. Bom, galerinha, a gente está corrigindo o Enem de 2018, né? Primeira aplicação, caderno azul. E agora a gente vai para a questão 43. Bom, gente, a questão 43 ela é bem interessante. Ela é da fonte aí Preconceito no Futebol Feminino, né? O movimento aí de Porto Alegre. É bem interessante, vamos ler o texto. O que o texto destaca pra gente? Olha só. Encontrando base em argumentos supostamente científicos, o mito do sexo frágil contribuiu historicamente para controlar as práticas corporais desempenhadas pelas mulheres. Na história do Brasil, exatamente na transição entre os séculos XIX e XX, destacam-se os esforços para impedir a participação da mulher no campo das práticas esportivas. As desconfianças em relação à presença da mulher no esporte estiveram culturalmente associadas ao medo de masculinizar o corpo feminino pelo esforço físico intenso. Em relação ao futebol feminino, o mito do sexo frágil atuou como obstáculo ao consolidar a crença de que o esforço físico seria inapropriado para proteger a feminilidade da mulher normal. Tal mito sustentou um forte movimento contrário à aceitação do futebol como prática esportiva feminina. Leis e propagandas buscaram desacreditar o futebol, desconsiderando inadequado à delicadeza. Na verdade, as mulheres eram consideradas incapazes de se adequar a múltiplas dificuldades do esporte rei. Bom, galerinha, a pergunta da questão destaca o seguinte. No contexto apresentado, a relação entre a prática do futebol e as mulheres é caracterizada pelo que, né? A. Argumento biológico para justificar desigualdades históricas e sociais. B. Discurso midiático que atua historicamente na desconstrução do mito do sexo frágil. C. Apelo para a preservação do futebol como uma modalidade, praticada apenas pelos homens. D. Olhar feminista que qualifica o futebol como uma atividade masculinizante para as mulheres ou é receio de que sua inserção subverta o esporte rei ao demonstrarem sua capacidade de jogo? Pause o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, beleza? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra A, vocês acertaram. Isso mesmo, gente. Olha só, bem interessante, né? Argumento biológico para justificar desigualdades históricas e sociais. Gente, o que acontece? A questão aqui é saber em relação à prática do futebol e as mulheres. Ela vai ser caracterizada pelo quê? Por que vai ser a gente? Que sono, gente, creta. Por que vai ser a gente? Olha só. Por que não são as outras? Discurso midiático que atua historicamente na desconstrução do mito do sexo frágil. A gente tem a desconstrução do mito, mas primeiramente a gente tem aqui no caso em relação ao mito, né? O mito do sexo frágil que atuou como obstáculo ao consolidar a crença, ou seja, está destacando essa questão do preconceito, né? Mas aqui no caso, por que não vai ser as outras, não vai ser a B? A gente tem a questão biológica, vou explicar para vocês. Então, ficaria incompleta também a B aqui no caso, né? Por que vai ser a A, aliás? Por que não vai ser a B? Vai ficar incompleta, não é somente o discurso midiático que atua historicamente, né, nessa desconstrução. Tem muito mais do que isso, né? A gente pode perceber alguns pontos específicos do texto que direciona a gente a algo bem maior do que somente a desconstrução. Por isso que não vai ser a B aqui no caso, nem a C. Olha só, apelo para a preservação do futebol como uma modalidade praticada apenas pelos homens. Apelo pela preservação, não. Preservação do futebol só pelos homens, não, né? Ao contrário disso. Olhar feminina que qualifica o futebol como uma atividade masculinizante, não é, pelo contrário, para ultrapassar isso, né? Receio de que sua inserção subverta? Não, receio não. Gente, por que é um argumento biológico para justificar as desigualdades históricas? Exatamente isso. A gente tem claramente no texto, olha só, encontrando base em argumentos supostamente científicos, o mito do sexo frágil, ou seja, um argumento biológico de que a mulher não é um sexo frágil.
né? É exatamente isso, a questão biológica é usada como argumento, né? É aqui no caso, ó, argumento biológico que é usado para justificar desigualdades históricas sociais, ou seja, para justificar aí que a mulher não é um sexo frágil, né? Argumentos biológicos, olha só, contribui historicamente para controlar as práticas corporais desempenhadas pelas mulheres, né? Na história do Brasil, aqui, ó, destacam esforços para impedir a participação das mulheres nas práticas esportivas, as desconfianças em relação à presença da mulher, olha só, estiveram culturalmente associados ao medo, ao corpo feminino pelo esforço físico intenso, né, a questão biológica, gente, algo que não tem nada a ver, né, que foi utilizado, ó, encontrado base em argumentos supostamente científicos, o mito supostamente científicos, ou seja, esses argumentos não têm comprovação, pelo contrário, né? A gente vê muitas mulheres nos esportes, sim, muitas mulheres quebrando aí paradigmas, né? Fazendo coisas aí até melhores do que os homens, então assim, iguais ou melhores. Então assim, esse mito preconceituoso, esse argumento biológico que era utilizado aí como que as mulheres eram sexo frágil, a gente sabe que é completamente errôneo, completamente preconceituoso, né? E claro, a gente pode aí destacar que acontece exatamente o contrário, né? Hoje aí as grandes mulheres estão aí para provar que isso era algo machista, algo preconceituoso, né? Que não era de fato real, né? Olha só, a crença do esforço físico, né? Questão biológica, né? Para proteger a feminilidade da mulher normal, né? O tal mito sustentou um forte movimento contrário à aceitação da mulher no futebol, práticas esportivas, né? Leis que buscaram desacreditar o futebol, considerando inadequada a delicadeza. Na verdade, as mulheres eram consideradas incapazes. Então a gente percebe muitas coisas completamente preconceituosas. Esse mito realmente de que o conceito biológico, né, esse argumento utilizado para justificar essas. Por isso que a letra A, né? O argumento biológico para justificar desigualdades histórico-sociais. Ou seja, um mito que foi quebrado, não. A mulher, ela pode sim quebrar barreiras, a questão biológica, né? Pelo fato dela ser mulher, dela ter um corpo de mulher, isso não impede que ela faça coisas, né? Incríveis, né? Iguais aos homens, ou até melhores, isso não impede. A questão biológica não é um empecilho para isso. E hoje a gente pode provar isso, né? Muitas mulheres podem provar isso. Então, assim, é exatamente essa questão, né? Em relação a esse argumento biológico errôneo que era sustentado aí, né, para justificar as desigualdades históricas sociais, que hoje a gente sabe que as mulheres estão quebrando sim certos paradigmas, tá bom? Por esse motivo que vai ser a letra A, belezinha? Bom, gente, espero ter ajudado vocês, espero que vocês tenham entendido, né? Muito interessante essas questões. Gosto bastante quando ele aborda questões sobre as mulheres, né? Bem interessante. Bom, espero ter ajudado. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal que vai estar ajudando bastante a divulgar conhecimento. E vejo vocês aí nos próximos vídeos, belezinha?